olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Nesse vídeo a gente vai estar tratando da classe dos adolescentes, a lição de número 5 desse primeiro trimestre agora de 2019. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui de Blumenau, Santa Catarina, e aqui a gente usa na Assembleia de Deus a revista Adolescentes Vencedores, da CPAD, que esse trimestre está com o tema Cremos. Como eu já comentei, nessa aula a gente vai estar tratando a respeito da lição número 5, que tem como tema No pecado, um problema. Ou seja, cremos, no pecado, um problema. Como texto bíblico nós temos Gênesis 3, versículo 1 até o 19, como a descrição ali do relato da queda, como destaque: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. E os objetivos da lição são: primeiro, conceituar o pecado. Segundo, descrever a consequência do pecado para a humanidade. E terceiro, afirmar quão grave é o problema do pecado. Essa lição é uma das mais importantes desse trimestre, porque uma das coisas que nós mais desconhecemos, nós, e quando eu digo a comunidade em geral, as pessoas em geral, mais desconhecem. Muitas pessoas elas são rápidas em crer no Espírito Santo, são rápidas em crer em Deus Pai, são rápidas em crer em tantas outras coisas, na própria salvação, mas elas têm, não vou dizer dúvidas, mas elas não estão firmes, ou talvez elas não estão firmadas na base correta, quando nós falamos a respeito do pecado. E como começa a nossa lição, cremos no pecado, um problema. Existe um problema aí. Algo aconteceu muito errado. Como a própria lição começa ali na parte do professor, alguma coisa deu muito errada com o projeto da humanidade. Qual é o problema que aconteceu? O que houve? Como nós podemos tentar mudar isso? O que foi feito a respeito disso? É isso que a gente vai estudar nessa lição. A sessão Quebrando a Rotina, ela propõe que você converse com os seus alunos sobre bullying. É um tema realmente bem relevante. É uma coisa que acontece em toda escola, vou quase dizer em quase toda classe de escola. Deus queira que na sua escola bíblica dominical não, mas quem sabe dentro da sua igreja acontece com seus adolescentes. Seja sensível para já, às vezes identificar entre os seus adolescentes alguma coisa que possa estar ocorrendo. Mas eu vou dar também uma outra sugestão. Quem assiste às minhas aulas normalmente sabe que eu gosto muito de fazer debates e conversas e discussões. E vamos começar a nossa aula com o tema: como seria o mundo sem o pecado? Nós só podemos compreender verdadeiramente qual a consequência do pecado se nós soubermos como eram as coisas antes do pecado. A Bíblia nos dá um relato de como era o mundo antes do pecado, o relato da criação. Mas nós podemos imaginar atualmente como seria o mundo se não fosse o pecado. Como seriam todas as coisas? Será que a gente ainda seria tão evoluído tecnologicamente? Será que a gente seria mais evoluído tecnologicamente? Será que nós seríamos menos evoluídos? Será que em tantas outras coisas nós estaríamos melhor, pior, igual? De que forma aquele ato, naquele momento, alterou toda a história da humanidade? Como o pecado ele alterou as relações entre as pessoas, como o pecado alterou a relação entre nós e Deus, como o pecado alterou a relação entre nós e a natureza. Todas as coisas são afetadas pela queda, todas as coisas são afetadas pelo pecado. Assim como futuramente você vai ensinar na lição a respeito da salvação, que a salvação ela afeta todas as coisas. Se o pecado ele tem consequências cósmicas, se todo o universo é afetado, a salvação igualmente, ela afeta todo o universo. E por que eu digo que talvez essa lição seja a mais importante desse trimestre? Porque nós só podemos entender a graça de Deus e o amor de Deus quando nós compreendemos corretamente o pecado. A nossa compreensão da graça ela é sempre proporcional à nossa compreensão do pecado. Nós não podemos compreender a graça além do que nós compreendemos o pecado. Claro, existe também a possibilidade de alguém estar tão convencido do pecado e essa pessoa não estar convencida de forma alguma da graça. Ser uma pessoa desesperançosa, e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas nossa compreensão do pecado é o limite, muitas vezes, de onde nós podemos compreender a graça. Porque a gente só pode entender o que Deus realmente fez por nós
quando nós entendemos o que nós fizemos contra Ele, o que nós fizemos contra Deus, o que nós fizemos contra a sua criação amada. Nós só podemos entender quão grande é o amor de Deus em nos salvar quando nós sabemos do que nós somos salvos e por que somos salvos. O que nos deixou nessa situação? A lição ela vai começar recontando a história do Jardim do Éden. É importante que você pontue algumas coisas com seus alunos. O pecado, esse problema tão grande em que a gente se meteu, ele começou quando nós demos ouvidos a uma mentira. A Bíblia fala, relatando a história entre a serpente e Eva, a serpente já começa com uma mentira. Ela chega e diz, é verdade que Deus mandou que vocês não comessem de nenhuma árvore do jardim? Ao que Eva responde, podemos conhecer como comer dos frutos de todas as árvores do jardim, menos da do conhecimento do bem e do mal. Nesse momento, se você já for observar, já existe uma falta de gratidão talvez no coração de Eva. Porque mostrava para ela, porque Eva, ao invés de mostrar, não, olha só, nós podemos conhecer de todas essas coisas, Deus nos proveu. Quando a serpente ela chega para Eva dizendo que eles não podiam comer de nenhum fruto da árvore, ela estava dizendo, Deus não proveu para vocês. Deus não deu o alimento para vocês. Deus não supriu as necessidades de vocês. E Eva, ao invés de focar que não, ao contrário, Deus supriu de forma abundante todas as necessidades que nós poderíamos ter. Ela diz, a gente pode comer de todas, menos de uma. Ela foca, ela dá tanta importância para todas aquelas árvores que ela podia comer, quanto para aquela que ela não podia. Ela poderia dizer aquilo, talvez, mas ela poderia ter dito de outra forma. Não, olha, tudo que nós podemos fazer é isso e aquilo. Deus só nos permitiu isso, por amor. Porque Ele disse que se nós fizermos isso, nós morreremos se nós comermos. E Eva, em seguida, ela coloca um exagero, um fio de cabelo a mais na boca de Deus do que Ele falou. Ela diz, nós não podemos comer e nem mesmo tocar. Ora, Deus não diz em nenhum momento que eles não podiam tocar do fruto da árvore proibida, ou tocar na árvore proibida. A regra expressa, eles não poderiam comer do fruto da árvore proibida. Mas Eva já se sentia tão atraída para aquele fruto da árvore que a serpente foi só um pequeno empurrão. Aquilo que a serpente diz, ela foi só um empurrão. Por quê? Eva já estava dentro de si, ela já questionava, por que isso? Porque em vez de ela olhar para todas as coisas que Deus tinha proporcionado para ela focou, indevidamente até, naquilo que Deus tinha negado. E por que Adão e Eva só passam a entender o mal depois que eles comem da árvore? Ora, eles só passam a entender do mal depois que eles experimentam o mal, que eles efetivamente praticam o mal. Antes daquilo eles só entendiam o bem. Por quê? Porque até aquele momento eles só faziam o bem. Eles tinham escolha entre posso pecar ou posso não pecar. E eles escolheram pecar. E daquele momento em diante, eles passaram a ter conhecimento do que era o mal, do que era o pecado. E eles foram escravizados pelo pecado. Então a gente vai indo para a sessão seguinte da nossa lição. A consequência do pecado. E aqui ela já oferece uma definição do que é o pecado. Quando nós falamos sobre pecado, a gente quer dizer errar o alvo proposto por Deus. E é muito importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente foge da ideia de pecado dando outros nomes para ela. Ora, quantas vezes a gente não chama o pecado de outras coisas? A gente chama de rancor, a gente chama de soberba, a gente chama de arrogância, a gente chama de teimosia. É pecado! Ano passado, em 2018, a gente teve eleições, falamos tanto de corrupção, quase se tornou uma palavra banal. É pecado! No nosso dia a dia também, não só quando os políticos fazem. Quando as pessoas elas pagam o fiscal para deixar fazer alguma coisa, quando as pessoas dão dinheiro para o policial não multar, é pecado, é corrupção. É literalmente corrupção. É aquilo que deveria ocorrer de uma forma e é feita de outra por nós. É pecado, Deus condena. E muitas vezes nós não temos plena consciência de tudo aquilo que nós às vezes fazemos que pode ser considerado errado por Deus. Toda vez que nós deixamos de fazer algo da forma que Deus nos diz para fazer, nós estamos pecando.
talvez a gente não esteja consciente. Davi, ele pede, se eu não me engano, num dos salmos, eu não me lembro mais agora de cabeça, ele pede perdão pelos pecados que ele não tinha consciência. Nós não temos consciência de todos os nossos pecados. Mas Deus, ele tem misericórdia. Sempre que nós escolhemos os pecados, a gente escolhe a nós mesmos, a gente escolhe o nosso próprio prazer, a gente escolhe o nosso próprio bem, em detrimento daquilo que Deus diz para nós, que é de amar ao próximo como a si mesmo. A Bíblia em nenhum momento diz que a gente não deve amar a nós mesmos, a Bíblia em nenhum momento ela diz que nós devemos ter um valor, ter uma visão pequena ou uma visão ruim de nós mesmos. Não, ela fala pelo contrário, a gente deve amar nós mesmos e ao próximo, tanto quanto a nós mesmos. Mas o pecado, ele distorce isso, fazendo com que a gente ame somente a nós, com que a gente procure somente o nosso bem, somente o bem da nossa família, somente o bem da nossa comunidade. E esqueça de todos os outros. A Bíblia em nenhum momento fala, vocês devem amar o próximo e primeiramente a sua família. Não, ela dá uma ordem geral para todas as pessoas. E às vezes a gente peca fazendo coisas que a gente considera válidas. Não, mas estou pensando no bem da minha família. Mas estou pensando no bem da minha comunidade. Mas é pelo bem da minha igreja. É pecado. Às vezes cometendo coisas que são erradas contra a lei, dando uma justificativa para nós mesmos. Tudo isso tem consequências eternas. Tudo isso ajuda a nós estarmos na situação onde nós estamos. Quantos pecados pequenos talvez já não influenciaram o futuro da humanidade muito mais do que grandes pecados? Quantas pequenas mentiras já não mudaram a história muitas vezes? Muito mais do que grandes mentiras e grandes pecados como assassinatos, roubos e tantas outras coisas horríveis. E a consequência do pecado. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, o primeiro homicídio entra no mundo. Deus já tinha avisado. Se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. Mas isso não ocorre de imediato. Mas um pouco de tempo depois, quase que como um aviso, quase que como uma ironia, não vou dizer, porque era uma coisa que já iria acontecer. Existe o primeiro assassinato. Não é por uma morte natural que a primeira pessoa morre. Não é por uma doença, não é por meios normais, pelo curso natural da vida, digamos assim. Não é por um assassinato. É por ganância, é por inveja, por uma série de outros pecados. A primeira pessoa morre pelas mãos de outra pessoa, quando Caim mata Abel. Quase que como um lembrete. Isso é consequência daquilo que nós fizemos. Coisas muito ruins acontecem e por consequência do que nós fizemos. Mesmo coisas que não são causadas diretamente por nós, porque a Bíblia fala que o pecado ela tem consequências cósmicas. Eu vivo numa região, em Blumenau, Santa Catarina, a gente tem problemas com enchentes. A cada anos e anos, uma vez por ano, a cidade alaga, vai tudo subir, as pessoas vão levantar os móveis, depois vai abaixar, vão lavar tudo, no outro dia vão estar trabalhando. É já quase normal, é horrível. E que momento que isso se tornou uma realidade simplesmente comum, uma trivial na nossa cidade. É consequência do pecado. Essas coisas acontecem por causa do pecado, esse sofrimento todo causado. E a cada tempos maiores, normalmente acontece uma enchente maior, onde então acontece algo muito pior. Há 11 anos atrás, eu era bem mais jovem, diga-se de passagem, mas em 2008, em novembro, ocorreu a maior enchente que eu já vi. Eu sou jovem, tenho 23 anos, mas certamente foi uma grande enchente. Costuma acontecer a cada 10, 15, 20 anos uma enchente daquela proporção, onde dezenas de pessoas morreram. E aquilo era um lembrete para nós o tempo todo. Isso é consequência do pecado. A criação sofre, a criação ela geme como em dores de parto. E por vezes o mal ele se assola sobre nós também sobre formas naturais. Não somente sobre as formas infligidas. O pecado ele pode ter consequências também naturais, mas com a influência do homem. Ainda semana passada nós vimos o rompimento da barragem em Brumadinho. Duas coisas causaram aquilo ali. Também a própria consequência natural da coisa, mas também a ganância de muitas pessoas.
Eu não sei o que houve ali, ainda não foi especificado muito bem ao certo qual foi a situação que ocorreu lá. Mas certamente, a ganância da empresa, que não valorizou a manutenção do local, talvez eles subornaram algum arquiteto para atestar a legalidade, que tudo estava correndo muito bem ali e realmente não estava. Uma série de consequências que talvez, se uma delas não tivesse ocorrido, evitaria muitas pessoas. A última vez que eu vi, estavam em 110 mortos, 250 e tantos desaparecidos. A gente pode pensar que mais de 300 mortos decorrentes de pecado. Pessoas morreram. É consequência do pecado. Nós precisamos ter consciência disso todos os dias. A gente precisa clamar a Deus por misericórdia, porque são consequências das nossas atitudes. Poderia ser muito pior, deveria talvez ser muito pior. Não é pior porque Deus tem misericórdia. Já hoje, a Bíblia fala que a graça dele impede que a gente destrua uns aos outros. A gente não enxerga a misericórdia de Deus muitas vezes no dia a dia. A gente não enxerga, mas já no dia a dia, mesmo que muitas vezes a gente não peça, mesmo que a gente seja ingrato, a misericórdia de Deus, ela impede que coisa muito pior aconteça. Às vezes nós somos a gente não tem uma ideia muito realista do pecado porque a gente não tem noção das consequências. A gente pensa só no futuro. Não, o pecado já tem consequências hoje, agora, no momento que você faz. Quando nós pecamos, toda a natureza é afetada sempre. Ela sofre. E uma coisa que eu achei interessante, até me veio na mente quando eu estava refletindo sobre o tema da classe. Atualmente, muitas vezes a gente quer resolver através da política coisas que deveriam ser resolvidas através da pregação, do evangelismo. Quantos pecados que a gente está tentando resolver através de ensino nas escolas, quantos pecados a gente está tentando resolver através de políticas públicas. Realmente tem coisas horríveis acontecendo. Eu não nego que quando, por exemplo, alguém mata alguém, essa pessoa deva ser punida exemplarmente. Quando um homem estupra uma mulher, ele deve ser punido exemplarmente. Quanto for possível. Dentro das penas previstas em lei, claro. Deve ser punido exemplarmente. Mas não é fazendo campanhas de ataques à masculinidade sadia, não é fazendo campanhas de ataque contra uma série de coisas que a gente vai resolver isso. É através do evangelismo. Isso é consequência do pecado. E se tem sido tão cruel nas nossas vidas todos os dias, é porque nós estamos sendo omissos na nossa missão de evangelizar. Cada vez que a gente olha e diz, ah não, mas isso é trabalho do líder, isso é trabalho do pastor, ah não, mas não é o meu chamado para evangelizar as pessoas, ah não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. A gente está dizendo, Deus, o mundo está sofrendo, mas eu não me importo, porque eu não quero fazer aquilo que pode nos salvar de todo esse sofrimento. O pecado é um grande problema, fala o nosso tópico da próxima lição. Ela vai falar que o pecado não pode ser vencido apenas pela nossa vontade. Paulo ele vai falar disso em Romanos, não lembro agora de cabeça o capítulo, sobre a escravidão da vontade. O bem que quero, não faço. O mal que não quero, esse faço. Nós, principalmente antes da salvação, nós somos escravos do pecado. Escravos, nós não temos opção de fazer o bem. Se fazemos bem, é pela misericórdia de Deus, porque pela nossa própria inclinação, pela nossa própria natureza, nós sempre faremos o mal. Essa é a consequência do pecado. Como é que nós podemos vencer o pecado? Através da graça de Deus. Se Deus não salvar a humanidade, nada irá salvar. É por isso que eu comentei antes, às vezes a gente quer resolver através da política coisas que deveriam ser resolvidas através do evangelismo. A gente quer resolver com leis, coisas que deveriam ser resolvidas com o joelho no chão, clamando a Deus por misericórdia e principalmente falando às pessoas através da palavra que existe um grande problema, mas existe também uma grande solução. O problema em que nós nos metemos não é maior do que a solução que nos é oferecida por Deus. A gente deve, com toda certeza, investir em policiais, a gente deve valorizar a nossa justiça, deve valorizar agentes de segurança, não devemos desprezar talvez aqueles encarcerados, ainda são pessoas amadas por Deus. Eu discordo veementemente quando eu vejo alguns cristãos falando que, não, ele é criminoso, deve ser tratado da pior forma possível. Nada disso, essa pessoa é uma pessoa amada por Deus.
Deus ama essa pessoa tanto quanto você, irmão. Você já parou para pensar nisso? O pior criminoso do mundo é amado por Deus tanto quanto nós. Nós somos todos pecadores. Deus não faz distinção de pecados, maior, menor, pequeno, grande. E muitas vezes nós pecamos contra esses, achando, não, tem que sofrer, tem que ficar da pior forma possível. E nós só pioramos o problema, porque as pessoas sofrem tanto lá dentro, que daí quando elas saem, elas vão tentar às vezes procurar emprego e dizem, não, mas esse cara estava preso, o que ele passou lá dentro? Não vou contratar, não. Nós muitas vezes não pensamos na consequência dos nossos atos. É um pecado que gera mais pecados. Mas existe uma grande solução, uma grande esperança. No começo da lição eu disse para você conversar com seus alunos a respeito de como seria o mundo sem o pecado. Já houve um momento onde o mundo ele estava sem a influência do pecado. E irmãos, graças a Deus haverá um novo momento onde nós novamente, os que quiserem, digamos assim, forem salvos, poderão viver novamente sem a influência do pecado. E melhor, sem a possibilidade de pecarmos novamente. Que essa seja a nossa grande esperança, que esse seja o nosso grande anseio. Nós precisamos compreender quão grande é o problema do pecado para que a gente possa ansiar cada vez mais a nossa esperança. A gente deve compreender cada vez mais o problema do pecado para que a gente possa sair do lugar e fazer o que a gente deve fazer, evangelizar, falar das pessoas. Existe um problema, mas existe solução. Seus adolescentes talvez eles tenham tanta vergonha a respeito de sair para fazer uma evangelização porque eles não têm consciência do problema. Se eles não têm consciência do problema, eles não podem ter consciência da esperança. Os grandes evangelistas não eram pessoas que não tinham vergonha, mas eram pessoas que estavam convencidas a tal ponto do problema do pecado, que elas viram a glória de Deus na salvação. E elas quiseram compartilhar com todas as suas forças da grande esperança que Deus nos oferece. Termine a sua aula. Uma pessoa que ela apenas está convencida do pecado, sem estar convencida da esperança, ela vai tender ao desespero. E uma pessoa que está convencida apenas da esperança, sem estar convencida do problema do pecado, sempre vai tender ao comodismo. A gente não deve estar nem de um lado nem do outro, nem no desespero, nem no comodismo, mas sempre na visão de que desconfortáveis ao ponto de sairmos do lugar, de tomarmos uma atitude, mas ao mesmo tempo confiantes o suficiente na nossa esperança, o suficiente para não entrarmos em pânico, para sabermos que Deus pode ter misericórdia de outras pessoas. É o mais importante, não deixe o seu aluno terminar essa aula sem compreender verdadeiramente a esperança. E o seu aluno não vai compreender verdadeiramente a esperança se ele não compreender o problema. Eu não vou falar mais sobre a salvação porque senão eu vou estar entrando na próxima lição. Nessa lição, nós vimos que o pecado de Adão e Eva foi a porta de acesso para a violência, o sofrimento, o caos da criação, trazendo profundas consequências para o ser humano. E nós compreendemos também de que por nós mesmos a gente não pode se salvar, por nós mesmos a gente não pode deixar de pecar. Se a gente consegue fazer isso, vez por outra, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. E aqui, converse com seus alunos, como será um dia o mundo sem o pecado? É a nossa esperança, irmãos, a gente deve se agarrar a ela com muita firmeza. É a nossa única esperança. Termine a sua aula conversando com seus alunos, como será o mundo um dia sem o pecado? Quão maravilhoso será? Eu anseio isso com todas as minhas forças e eu espero que você também e os seus alunos também ansiem por isso. Novamente indicando, na primeira aula que eu gravei, a lição número 3, que foi a primeira que nós gravamos aqui na Assembleia de Deus em Blumenau, eu indiquei 2 livros para você estar ajudando você para preparar suas aulas. O primeiro é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Como comentei, se você não tem condições de comprar ela impressa, você pode acessar lá na internet, tem no site da CGADB. Se você não conseguir achar, manda um recado lá no YouTube, que eu mando o link. E também conhecendo as doutrinas da Bíblia do Meyer Perlman. Eu não vou ficar aqui agora explicando muito a respeito de cada um. Se você quiser entender melhor como funciona cada um, você pode chegar lá na lição número 3, os primeiros 5 ou 10 minutos eu dou algumas orientações gerais a respeito do trimestre e explico melhor como a respeito desses 2 livros. Que Deus abençoe você e sua classe. Talvez essa seja uma das lições mais difíceis para você preparar nesse trimestre. Por que é difícil falar de pecado? Porque quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de quem nós éramos. De quem nós éramos. E de erros que a gente ainda por vez por outra podemos cometer.
E é difícil para nós falar. Mas não deixe que isso te oprime, irmão. Não deixe que isso te desencoraje. Muito pelo contrário. Cada vez que o pecado te convencer, tentar te convencer de quão ruim você já foi, de quão pecador você já foi, de quão miserável você já foi, tenha consciência de quão grande é a esperança que nós temos e de quão grande é a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família, que Deus te dê sabedoria, entendimento e capacidade para estar passando esses temas para os seus adolescentes. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar ali tanto nos comentários do YouTube quanto nos comentários do site da Escola Bíblica. Se você estiver no YouTube, curta o vídeo. Se você tiver interesse, se inscreva no canal da nossa igreja, assim você acompanha tanto vídeos de outras classes quanto as pregações aqui do nosso templo sede. Com certeza vão estar te edificando e te preparando também, ensinando, porque aqui na nossa igreja nós zelamos pelo ensino da palavra. E também vai estar com toda certeza te ajudando a aprender mais das Sagradas Escrituras. Fiquem com Deus e até a próxima.